Bom dia. Paz do Senhor para vocês. La paix du Seigneur. É bom ver algumas pessoas conhecidas mesmo assim com a máscara. Je suis content parce que je vois des personnes avec des masques et je vois aussi des personnes, enfin pas avec des masques, mais pas des personnes que je connais, pardon. E muitos outros que eu não conheço, mas que vamos nos conhecer. Et aussi il y a des visages que je connais pas, mais je vais connaître. Ce matin, je vais plutôt, je pense, parler en français. Essa manhã eu vou falar mais em francês. Et avant même toute chose, E antes de qualquer coisa, ce matin en priant, essa manhã orando, j'ai un texte qui m'est venu très fort dans mon cœur, eu tenho texto que veio muito forte no meu coração, qui est le texte d'Ésaïe 44. que é o texto de Isaías 44. Et j'ai envie de prier ce texte avec vous. E eu gostaria de orar esse texto com vocês. Parce que tout à l'heure, à 1h, Porque antes, après à 1h, às uma hora, il me semble, vous allez faire un acte prophétique eu acho que vocês vão fazer um ato profético, né? à la place des nations. Hein? Nas Nações Unidas. Et c'est merveilleux. E isso é incrível. Et ce texte d'Ésaïe 44, E esse texto de Isaías 44, en fait, il a un lien avec ce que vous allez faire ele tem uma ligação com o que vocês irão fazer et avec ce qu'on va parler ce matin, e com o que nós iremos falar essa manhã, qui est l'idolâtrie. que é a idolatria. L'idolâtrie du cœur Idolatria do coração et l'idolâtrie de ce siècle. e idolatria desse século. Et l'Ésaïe 44, E Isaías à 44, partir du verset 6, a partir do versículo 6, nous dit: diz: Voici ce que dit l'Éternel. Le roi d'Israël est celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi, qui le proclame, qui le relève et m'expose tout ce qui se passe? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'on révèle aussi l'avenir, ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Você gostaria de ler o versículo 5? Tá. 1-8. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncie as coisas futuras e os que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei. Porque vós sois as minhas testemunhas. Porque vós sois a minha testemunha. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Gostaria que vocês se colocassem de pé. J'aimerais que vous vous mettiez debout. Et on va juste lire le verset 9. E vamos ler o versículo 9. Qui dit: ceux qui fabriquent des sculpteurs sacrés ne sont tous vides, et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Du reste, elles témoignent elles-mêmes. Elles ne voient rien, elles ne savent rien, si bien qu'ils seront couverts de honte. Que diz: todos os artifícios de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum prestígio, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, j'ai envie de prier avec mes frères et sœurs ici présents eu gostaria de orar com meus irmãos e irmãs aqui presentes, contre l'ignorance spirituelle, contra toda ignorância espiritual, contre tout aveuglement spirituel, contra toda ceguez espiritual, contre tout, Seigneur Jésus, angle mort spirituel. contra todo ângulo espiritual. Seigneur, Senhor, ce texte nous dit esse texto nos que diz ces idoles qui sont fabriquées par l'homme que esses ídolos que é feito pelos ne homens sont que vanité, são
somente vaidade. Ils ne voient pas. Ele não vê. Ils n'ont pas d'intelligence. Eles não têm Ils ne inteligência. savent rien. Ils ne comprennent rien. Eles não sabem nada, não entendem nada. Et on ne veut pas de cela dans nos vies. E nós não queremos isso na nossa vida. Et nous ne voulons pas de cela dans nos villes. E nós não queremos isso nas nossas cidades. Que les écailles de nos yeux puissent tomber ce matin. Que a ceguez dos nossos olhos possam cair essa manhã. Que toutes idoles de nos cœurs viennent à tomber ce matin. Que todos os ídolos do coração venham cair essa manhã. Que toute ignorance spirituelle vienne à tomber ce matin. Que toda ignorância espiritual possa cair essa manhã. Que nos yeux voient. Que nossos olhos possam Que ver. nos oreilles entendent. Que as nossas ouvidos escutam. Que notre bouche goûte. E que a nossa boca fale. Goûte et voit Prove e vê combien Dieu est bon. o quão Deus é bom. Merci parce que tu es là parmi nous. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Tu es là au milieu de nous. E o Senhor está aqui perante nós. Que certains puissent te voir. Que algumas pessoas possam te ver. Que d'autres puissent t'entendre. E outras possam te ouvir. Que certains puissent te sentir ce matin. E outros possam te sentir essa manhã. Présent comme jamais. Presente como nunca. Parce que c'est pas seulement un culte. Porque não é simplesmente um culto. C'est pas un dimanche de plus. Não é simplesmente um domingo a mais. C'est pas que le début de l'anniversaire de l'église. Não é simplesmente o aniversário da Tu es igreja. là parmi nous. Mas o Senhor está aqui presente. Tu es là parmi O nous. Senhor está aqui presente. Tu es là parmi O nous. Senhor está aqui presente. Parce que si tu n'étais pas là, Porque se o Senhor não estivesse aqui, ça n'allait servir de rien. de nada serviria. Ça n'allait servir de rien. De nada serviria. Alors, protège nos cœurs. Então, Senhor, protege o nosso coração. Ouvre notre compréhension. Abre a nossa Pour compreensão. que cette parole puisse nous transformer. Para que essa palavra possa nos transformar. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Avant toute chose, Antes de qualquer coisa, j'aurais dû commencer par là. eu que deveria começar por aqui. Je m'appelle Igor. Eu me chamo Igor. Je suis suisse-brésilien. Eu sou suíço-brasileiro. J'habite ici depuis plus de 17 ans. Eu moro aqui há mais de 17 anos. Je suis arrivé assez jeune. Eu cheguei muito jovem aqui. Et j'ai rencontré Dieu dans cette nation. E eu encontrei Jesus nesta nação. J'ai passé par des moments difficiles ici. Eu passei por momentos difíceis aqui. J'ai passé par des moments merveilleux. E momentos incríveis. Ma femme, malheureusement, n'est pas là. Minha esposa, perdão, não está aqui. Elle est merveilleuse, Ela é maravilhosa, mais elle est en Espagne ce matin. mas ela está na Espanha essa manhã. Donc, vous avez que moi. Então vocês só têm a mim. Mais c'est vraiment un privilège. Mas é um privilégio. J'étais en train d'essayer de me rappeler Eu estava tentando me lembrar de la dernière fois que j'ai prêché dans une église boule de neige. da última vez que eu preguei na igreja Bola de Neve. Je pense que c'était ici. Eu acho que foi aqui. Avant, c'était au Brésil. Antes foi no Brasil. Mais vous savez pas à quel point j'aime votre famille. Vocês não sabem o quanto eu amo a família de vocês. Là, beaucoup de mes meilleurs amis Muitos dos meus amigos avec qui on travaille dans le ministère ensemble e com quem nós trabalhamos juntos no ministério, ont commencé eles começaram ou alors font encore partie ou eles fazem ainda parte de votre mouvement d'église. do ministério de vocês. Et j'aime ce que vous apportez à cette ville. E eu amo o que vocês traz para essa cidade. Alors j'aimerais vous bénir à ce niveau-là. Então eu queria abençoar vocês. Ok? Amém? Ce matin, Essa manhã on va lire pas mal la Bible. a gente vai ler bastante a Bíblia, Ok? ok? Donc la traductrice, Então a tradutora, tu peux y aller. vamos lá. J'aimerais que tu commences et tu peux lire seulement en portugais. Eu vou ler só em português. Avant toute chose, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle que le français? Antes, alguém aqui fala só francês? Só francês. Ok. C'est pour toi le culte alors. Então é para você o culto. Amen. On va lire Exode 32, Nós vamos ler Êxodo 32, 1 à 16. ao 16. Et on va lire seulement en portugais. E vamos ler somente em português. Então vamos lá. Êxodo 32. O bezerro de ouro. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá.
Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhe haviam ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como esse povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: ó Deus deles, resgatou com a má intenção de examiná-los nos montes e apagá-los da face da terra. Deixa de lado tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio do juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra e lhe prometi a eles a possuirão. E lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas 2 lados, frente e versa. As tábuas eram obra de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Amém. Muito obrigado. Alors, dans ce texte, qui est un peu long, Então, esse texto que é um pouco longo, mais que je suis sûr que vous vous souvenez par cœur, e que eu tenho certeza que vocês se lembram de cor, va être notre toile de fond, vai ser a nossa base, notre fil conducteur, o nosso fio condutor, pour la réflexion que j'ai envie de construire avec vous ce matin. para a reflexão que eu quero construir com vocês essa manhã. Mais avant d'entrer dans vraiment le vif du sujet de ce texte, Mas antes de entrar no texto, j'aimerais parler d'une pratique essentielle à la vie de l'Église, eu gostaria de falar de uma prática essencial para a vida da igreja, que vous pratiquez, que vocês praticam, qui est celle du jeûne, que é o jejum. celle du jeûne et de la prière. O jejum e a oração. Comme je vous ai dit, mon message ce matin Como eu falei, a minha mensagem essa manhã va parler des idoles du cœur, vai falar dos ídolos do coração, plus précisément ceux de notre cœur. principalmente do nosso coração. Et en fait, pourquoi est-ce que je commence par parler du jeûne? E por que eu quero começar a falar do jejum? Parce que le jeûne Porque o jejum est une pratique spirituelle é uma prática espiritual qui met en lumière que coloca na luz et révèle e que revela nos faux dieux. os nossos falsos deuses. Le jeûne, O jejum, généralement, normalmente, nous montre mostra à quel point nous adorons, ao
o tamanho de quanto a gente adora autre chose que Dieu. outra coisa que não é Deus. C'est pour ça que dans ma compréhension, Então, por isso, na minha compreensão, et n'en faites pas une doctrine, e não na minha doutrina, le jeûne, o jejum, même si majoritairement c'est un jeûne de nourriture, mesmo se é um jejum de alimento, peut être appliqué dans d'autres domaines. pode ser aplicado em outras áreas. Vous avez déjà entendu parler des jeûnes des réseaux sociaux, Você já ouviu falar de jejum de redes sociais, de sucre, de açúcar, de miroir. de espelho? Vous avez déjà entendu celui-là? Esse aqui você já ouviu? C'est intéressant de le faire. É interessante fazer esse. En fait, on peut jeûner de plusieurs choses. A gente pode jejuar de várias maneiras. Mais c'est intéressant parce que quand on jeûne, Mas é interessante porque quando a gente jejua, on voit à quel point certaines choses nous manquent. nós vemos o quanto as coisas faltam para nós. Je plaisantais pas à propos de l'histoire du miroir, Eu não estava brincando sobre o espelho, parce que j'ai une amie porque eu tenho uma amiga qui était fan de mode. que era fanática por moda. Tout son argent, Todo o seu dinheiro c'était des vêtements. era roupas. C'était pour aller voir des défilés à Paris, à Milan. Era para ver desfile em Milano, Paris. C'était toute sa vie. Era toda a sua vida. Et Dieu lui a parlé. E Deus falou com ela. Il lui a dit, j'aimerais que tu jeûnes de 3 choses. E ele falou: eu quero que você jejue de 3 coisas. Il faut que tu jeûnes de Jejua de Zalando. Zalando. Non, je plaisante. D'achat. Não, tô Non, non, brincando. ça c'est pour les femmes, je plaisante. Non, il faut que tu jeûnes d'achat, Você precisa jejuar de compras, de miroir. de espelho, Et pendant 10 jours, e durante 10 dias tu iras au travail avec les mêmes habits. você vai ir para o trabalho com as mesmas roupas. Ça a été dur. E foi difícil. Et elle m'a dit, E ela me disse: waouh, uau, je ne savais pas eu não sabia à quel point a qual ponto ces choses essas coisas étaient un maître dans ma vie. eram reis na minha vida. À quel point j'étais esclave. A tal ponto que eu era escrava. Et lorsqu'on jeûne de quelque chose, E quando jejuamos de on algo, découvre à quel point nós descobrimos a qual certaines ponto choses algumas coisas ont une influence et un pouvoir sur notre vie. têm influência e poder sobre a nossa vida. Le jeûne O jejum, révèle ele revela ce que vous aimez, o que você gosta, ce dont vous pensez avoir besoin, o que você acha que você precisa et bien sûr nos faux dieux. e também os nossos falsos deuses. N.T. Wright. N.T. Wright, que é escritor, Ah, M.T. Wright, a dit à propos de l'idolâtrie. ele falou sobre a idolatria. Souvent, Muitas vezes, nous ne réalisons que l'idolâtrie s'est produite seulement lorsque le péché s'est produit. nós realizamos que a idolatria aconteceu quando somente o pecado aconteceu. Mais lorsque le péché se produit, Mas quando o pecado acontece, cela est une indication isso indica que nous avons toujours que nós temos sempre, écouté que nós escutamos sempre la voix du serpent a voz da serpente et que nous avons fait ce qu'il nous dit. e que nós fazemos o que ela diz. En d'autres termes, Em outras palavras, souvent, muitas vezes, quand nous cédons au péché, quando nos deixamos levar pelo pecado, c'est qu'il y a une racine bien plus profonde. é que existe uma raiz bem profunda, Quelque chose qui nous rend esclaves. algo que nos deixa escravo, Quelque chose qui a besoin d'être discerné, algo que precisa ser discernido, exposé, exposto, confronté et confrontado détruit dans nos vies. e destruído na nossa vida. C'est pour ça que je trouve magnifique E é por isso que eu acho lindo que vous allez lever un autel d'adoration en place des nations aujourd'hui. que vocês vão levantar um altar de adoração nas nações hoje. Devant cette immense chaise, Diante dessa cadeira gigante en face de tous ces drapeaux e diante de todas essas bandeiras et en face de tout ce que toutes ces organisations internationales représentent. e diante de tudo que essas organizações internacionais representam. C'est un lieu stratégique, É um lugar estratégico, un lieu où l'ennemi utilise um lugar onde o inimigo utiliza pour lever ces autels. para levantar os seus altares. Et je sais pas si vous savez, E eu não sei se vocês sabem, mais nous sommes en guerre, mas nós somos em guerra, pas contre la chair ni contre le sang, não contra a carne e o sangue, mais contre des puissances et des principautés. mas contra a potestade e principados, perdão. Et aujourd'hui, beaucoup E hoje muitos de gens
Muita gente font des programmes merveilleux. fazem programas incríveis, On a un marketing digital phénoménal. marketing digital incrível, Ont une connaissance absurde, tem conhecimento gigante, mais ont oublié mas esqueceram que les batailles que as batalhas se gagnent se ganham à genoux, de joelho se no gagnent chão. Elas se ganham d'abord spirituellement, primeiro espiritualmente ensuite dans le physique. e depois no físico. Vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? C'est le français qui vous ralentit un peu? É o francês que tá meio deixando vocês para trás? Non? Não? Ok, amen alors. Amém, então. J'ai désiré commencer par Isaïe 44, 9. Eu queria começar por Isaías 44, J'ai 9. décidé de commencer par proclamer cette parole. Eu decidi proclamar essa palavra. Parce que comme je disais, Porque, como eu dizia, si Dieu ce matin se Deus essa manhã n'ouvre pas tes yeux, não abre os seus n'ouvre olhos, pas mes yeux, n'ouvre pas notre cœur, não abre os meus olhos e o meu coração, o nosso coração, ma prédication ce matin a minha palavra essa manhã va servir à rien. não vai servir de nada. Parce que ce matin, Porque essa manhã il n'y a qu'une personne qui peut te convaincre, só tem uma pessoa que pode te convencer. qui peut te convaincre des idoles, Que pode te convencer dos ídolos. qui peut te convaincre à mener une vie selon la volonté de Dieu. Que pode te convencer a viver uma vida adequada de Deus. Et c'est le Saint-Esprit E esse é o Espírito Santo, qui habite en toi. que mora dentro de você. Et quand nous prenons l'histoire du peuple hébreu E quando nós pegamos a história do povo hebreu dans le désert, no deserto, dans ce contexte que nous avons lu, nesse contexto que nós acabamos de ler, on peut faire un parallèle intéressant. nós podemos fazer uma ligação interessante. Le peuple hébreu O povo hebreu a été testé foi testado dans le désert, no deserto, non pas 40 jours, não 40 dias, mais 40 ans. mas 40 anos. Jésus, quant à lui, Jesus, ele il a jeûné dans le désert jejuou no deserto pendant 40 jours dans le Nouveau Testament. durante 40 dias no Novo Et Testamento. lui aussi, il a été testé. E ele também foi testado. Lui aussi, il a été tenté. Ele também foi tentado. Tenté de se prosterner devant Satan. Tentado de se prosternar diante de Mais Satanás. il ne l'a pas fait. Mas ele não fez. Et s'il ne l'a pas fait, E se ele não fez, c'est parce que son jeûne é porque o seu jejum a révélé son vrai Dieu. revelou o seu verdadeiro Deus. Quand nous regardons ces deux histoires en parallèle, Quando olhamos essas duas histórias em paralelo, nous pouvons voir nós podemos ver que la différence, que a diferença, elle est dans le fait ela está que les deux ont été tentés, que os dois foram tentados, mais qu'un seul a été victorieux face à la tentation. mas somente um foi vitorioso diante da tentação. Et cela a été possible E isso foi possível pour Jésus, para Jesus, parce qu'à travers sa relation avec le Père, porque com a sua relação com o Pai, il a pu découvrir ele descobriu et il a pu consolider e ele fortificou son identité. a sua identidade. Mais il a aussi Mas ele também détruit destruiu les autels et les faux dieux de son cœur. altares e falsos deuses no seu coração. Aujourd'hui, Hoje, je vois une génération eu vejo uma geração en feu em fogo qui parle énormément d'identité, que fala muito sobre identidade, qui cite des textes comme personne ne peut mépriser ta jeunesse, que citam texto que ninguém pode meprisar a juventude, qui crie haut et fort, que grita alto e forte, qui vont changer leur génération, que vão mudar a qui vont geração, changer leur nation, que vão mudar a sua qui vont nação, conquérir leur ville. que vão conquistar a sua cidade. Et sincèrement, E, francamente, c'est merveilleux isso é lindo et j'y crois. e eu acredito. Mais seulement Mas somente, si, en plus de grandir dans leur identité, além de crescer na sua identidade, en plus de ne pas se laisser intimider par le Dieu de ce siècle, além de não se deixar intimidar do Deus desse século, s'ils s'engagent également se comprometem par passer para passar par un processus por processo
de transformation, de transformação, de destruction des autels de leur cœur. de destruição de altares no seu coração. C'est autant important de bâtir notre identité en Dieu, É muito importante de construir a sua identidade em Deus, c'est essentiel, é essencial, mais pas seulement. mas não somente. Il faut qu'on laisse Dieu transformer nos cœurs. Temos que deixar Deus transformar o nosso coração. Dans Exode 32, 1 à 16 que nous avons lu, Em Êxodo 32, de 1 a 16 que nous nós avons lemos, vu un peuple, nós vemos um povo, des personnes qui ont vu la gloire de Dieu tellement de fois. que viu a glória de Deus tantas vezes. Ils ont vu les 10 plaies de l'Égypte. Eles viram a 10 pestes do Egito, Ils ont vu des miracles. eles viram milagres, Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir en deux et ils sont passés les pieds secs. eles viram o mar vermelho se abrir e passaram com os pés sequinhos. Ils ont vu la gloire de Dieu comme un feu, Eles viram a glória de Deus como fogo, comme une fumée. como uma fumaça. Dans ce passage-là, E nessa passagem, ils ont vu la gloire de Dieu eles viram a glória qui de est venue Deus, sur le mont Sinaï que veio no Monte Sinai, comme un immense portail de feu. como uma imensa porta de fogo. Ils ont vu des choses incroyables Eles viram coisas incríveis, qui auraient converti n'importe qui. que converteria qualquer um. Et pourtant, Mas, une petite pause, uma pausa, une petite escapade de Moïse, uma pequena... Moisés só se ausentou um pouquinho. cette absence tangible Essa ausência que ele teve a été suffisante foi suficiente pour ébranler leur foi. para quebrar a sua fé. Rappelons-nous, Vamos la lembrar foi, que a fé c'est la confiance, é confiar, c'est la ferme assurance é a segurança de ce que nous voyons pas, daquilo que não se vê, mais que nous avons la conviction mas que temos a que convicção nous savons être réel, que que sabemos nous savons qui est là. que é real, que está aqui. C'est Hébreux 11.1 qui nous dit cela. Isso é Hebreus 11:1 que diz isso. Mais eux, ils n'ont pas pu attendre. Mas eles não puderam esperar. Ils n'ont pas pu voir. Eles Ils n'ont pas pu attendre ce qu'ils n'ont pas pu voir. Eles não puderam esperar aquilo que eles não podiam ver. Ils se sont impatientés. Eles se ausentaram. Ils étaient impatients. E eles estavam impacientes. Et sincèrement, E, sinceramente, est-ce que nous, on peut les blâmer? a gente pode criticar? Combien de fois, moi, je me suis impatienté? Quantas vezes eu me inquietei? Combien de fois tu t'es impatienté au lieu d'attendre Dieu? Quantas vezes você se inquietou ao invés de esperar a Deus? Combien de fois on a essayé d'un jeitinho, on a essayé de par nos propres forces, faire les choses au lieu d'attendre sur Dieu? Quantas vezes nós não quisemos dar o nosso jeitinho ao invés de esperar a Deus? Ils avaient du manna tous les jours. Eles tinham maná todos os dias. Quand ils avaient soif, il y a de l'eau qui sortait du rocher. Quando eles tinham sede, água saía da rocha. Et pourtant, quand Moïse, Mas quando Moisés, qui ici était le représentant physique de Dieu sur la terre, que era o representante de Deus físico aqui na terra, s'éloignait ne serait-ce qu'un peu, se ausentou um pouquinho, a laissé ce vide, cette absence. deixou esse vazio. Ils ont senti l'urgence Eles sentiram a urgência et l'envie e a vontade de le remplacer de substituí-lo par une représentation por uma representação, en un claquement de doigts, num estralar de dedo, comme ça. assim. Donc, on voit qu'ils ne se sont pas seulement impatientés, Então, a gente vê que eles não somente se inquietaram, mais dans ce vide, mas nesse vazio, ils ont construit également une idole. eles construíram um ídolo. Et plus j'avance dans ma foi, E quanto mais eu avanço na minha fé, plus j'avance dans ma relation avec Dieu, quanto mais eu avanço na minha relação com plus je me Deus, rends compte que les milliers d'années, les millénaires se sont passés, quanto mais eu vejo que os milenários passaram, anos passaram, mais que la nature pécheresse humaine reste la même. mas o pecado do ser humano continua o mesmo. Nous, Nós, et par nous, je vais dire un peu les évangéliques. eu quero dizer os evangélicos. Vous me pardonnerez, Vocês vão me perdoar, parce que ce matin,
Porque essa manhã, je suis pas là pour dire ce que tu as envie d'entendre. eu não estou aqui para dizer o que você quer escutar. Je suis là pour dire ce que tu as besoin d'entendre. Eu estou aqui para dizer o que você precisa escutar. Donc, je vous demande déjà pardon en avance. Então eu já peço desculpa antes, Mais c'est important que je dénonce certaines choses. mas é importante que eu denuncie algumas Parce que coisas. nous, les évangéliques, Porque nós, os evangélicos, très souvent, muitas vezes, quand on voit d'autres religions, quando nós vemos outras religiões, les bouddhistes, budista, les hindous, hinduísmo, les catholiques, os católicos, on les condamne. a gente condena. Ah, idolâtre. Ah, idólatra. Ah, tu adores des idoles. Ah, você adora ídolos, perdão. Ídolos. Et des faux dieux. Ah, e falsos deuses. Mais en réalité, Mas na verdade, et on va s'en rendre compte au fur et à mesure qu'on avance, e a gente vai se render conta quando a gente avança, dans la construction de cette réflexion, na construção dessa reflexão aqui, qu'on n'est pas mieux. que não somos melhores. On n'est pas mieux. Não somos melhores. Les êtres humains en général, Os seres humanos em geral, nous sommes une machine vivante à construire des idoles. nós somos máquinas humanas para construir ídolos. On peut le reconnaître ou pas, A gente pode reconhecer isso ou não, mais on le fait. mas a gente faz. Et on a tous et tous sans exception, Mas nós todos, sem exceção, on a besoin nós precisamos de grâce. de graça. On a besoin de la grâce. Nós precisamos da graça. La grâce, faveur imméritée, Graça, favor imerecido, inatteignable, inalcançável, inachetable incomprável par nos œuvres. pelas nossas obras. C'est un don gratuit de Dieu dans la croix. Isso é um dom gratuito que Deus deu na Souvent, cruz. on dit que la salut et la grâce ne coûtent rien. Muitas vezes a gente fala que a salvação e a graça não custaram nada. Peut-être pour nous, Talvez para nós. mais pour Dieu, ça lui a tout coûté. Mas para Deus custou tudo. Ça a coûté son fils. Custou o seu filho. Ça a coûté le descendre du confort de son trône Custou descer o seu filho do conforto do trono pour ouvrir une porte d'opportunité para abrir uma porta de oportunidade pour nous. para nós. Et tellement de fois, E muitas vezes, on la rend bon marché. e a gente oferece ela como algo preço de banana. C'est ça. On n'est pas mieux, on a besoin de Dieu. A gente não é melhor, a gente precisa de Deus. Et juste une question pour vous ici. E uma questão para vocês aqui. Qui ici est chrétien depuis moins d'un an? Quem aqui é cristão em menos de um ano já? Há menos de um ano, perdão. Ok, amen. Depuis plus d'une année. Há mais de um ano. Ok? Et d'ailleurs, si vous l'êtes pas, je suis pas là pour vous afficher ou pour que vous vous sentiez inconfortable. Hein. E se vocês não são, eu não quero que vocês se sintam criticados. On est tous pécheurs ici. Hein. Somos todos pecadores aqui. Mais on va continuer. Mas vamos continuar. Qui est chrétien depuis plus de 2 ans? Quem é cristão há mais de 2 anos? 5. 5, Ok, 10. 10, 15. 15. Ok, quelques-uns. Je vais pas plus parce que j'ai 15. Eu não vou mais porque eu tenho 15. Non, mais ok. Je crois, je vous ai posé ces questions parce que je crois que certains d'entre vous vont clairement comprendre ce que je vais dire. Eu perguntei isso porque eu acho que vocês vão claramente entender o que eu vou dizer agora. Je sais pas si c'est que moi, hein, Eu não sei se é só eu, mais les 2-3 premières années après ma conversion, mas 2 anos, 3 anos depois da minha conversão, j'étais naturellement eu estava naturalmente passionné pour Dieu. apaixonado por Deus. Rien de plus naturel. Nada de mais natural. Il m'avait sauvé, Ele me il salvou, avait commencé une guérison en moi, ele começou uma cura em mim, une œuvre. uma obra. Il a montré que j'avais un appel sur ma vie. Ele mostrou que eu tinha um chamado na Il minha s'est vida. révélé comme un père alors que mon père était parti. Ele se revelou como um pai, sendo que o meu pai foi embora. Et c'était si facile E era tão fácil de brûler. tão fácil de queimar. C'est comme si ça allait jamais s'éteindre. É como se isso nunca ia parar de queimar. Et je vous rassure, ça s'est pas éteint. Vamos, Je vous rassure. eu garanto que isso não parou de queimar. Mais après les 12 années suivantes, Mas depois, 11, 12 anos depois, j'ai dû retrousser mes manches eu tive que levantar minhas mangas
et garder le feu vivant e guardar o fogo aceso. et garder la passion vivante. E guardar a paixão acesa. Cela impliquait Isso implicava que parfois là dans l'église, que, às vezes, na igreja, j'ai besoin de choisir lever mes mains, eu decidi levantar minhas mãos, même si je ne sentais rien, mesmo se eu não sentia nada. même si j'avais pas les frissons de cette louange. Mesmo se eu não me arrepiava durante o louvor. Et d'ailleurs, je profite pour nous rappeler, E, além disso, eu quero dizer que nous vivons par la foi, nós vivemos pela fé non par les frissons, e não pelos arrepios, non par les émotions, não pelas emoções, non parce que nous ressentons. não porque eu tô sentindo isso. Et ça ne veut pas dire que j'ai rien senti pendant ces 11-12 ans. Waouh, ça a été froid glacial. E não quer dizer que durante esses 11, 12 anos eu não senti nada, tava frio. À la suite de ma conversion, Depois da minha conversão, ponctuellement, todas as vezes, j'ai eu des rencontres incroyables avec Dieu. eu tive encontros incríveis com Deus. Seul dans ma chambre, Sozinho no meu quarto, dans la multitude, com muitas pessoas. j'ai eu des expériences juste les plus incroyables de ma vie. Eu tive experiências incríveis na minha vida, Jusqu'à ce jour. até esse dia. Mais parfois, Mas às vezes, il m'a fallu pendant plusieurs mois durante meses, payer le prix eu tinha que pagar o preço. afin de rester focus, Assim eu poderia ficar focalizado, discipliné, ficar disciplinado, fidèle dans ma discipline spirituelle, fiel na minha disciplina espiritual, dans ma prière, na minha oração, dans ma lecture de la Bible, na minha leitura da dans mon Bíblia, temps de dévotion. no meu tempo de devoção. Et parfois, E às vezes, Dieu descendait. Deus descia. Parfois, je prenais ma Bible Às vezes eu pegava minha Bíblia et je me disais, waouh, j'ai pas de force aujourd'hui. e eu falava, nossa, eu não tô com força hoje. C'est difficile aujourd'hui. Hoje tá difícil. Mais c'est souvent là qu'on a le plus besoin. Mas é aí que a gente precisa mais. Et qu'on va au-delà de cet évangile d'émotion E é aí que nós vamos além do evangelho somente da emoção, pour un évangile de conviction. para um evangelho de convicção. C'est parfois dans ces moments où Dieu voit réellement que nous n'en pouvons plus, É nesse momento onde nós não podemos mais, que nous pouvons expérimenter ces frictions, ces émotions. que nós podemos experimentar esses arrepios, essas emoções. J'aime prier toujours quand j'avance de prêcher. Eu gosto de orar antes de começar a Je pregar. ne sais pas si vous avez remarqué, Não sei se você percebeu, mais j'ai prié pour qu'on puisse entendre Dieu, mas eu orei para que nós pudéssemos escutar a Deus. que certains puissent voir Dieu, E que alguns pudessem ver que Deus. certains puissent sentir Dieu. E que alguns pudessem sentir Deus. J'ai même prié que certains puissent goûter et voir combien Dieu est bon. E eu até orei que alguns pudessem provar e ver o quanto Deus é bom. Parce que Dieu nous touche à travers tous nos sens. Porque Deus nos toca com todos os nossos sentidos. Mais le jour où il ne le fait pas, Mas o dia que Ele não fazer, il continue à rester Dieu. Ele continua sendo Deus. Il est toujours là. E Ele continua estando Parce aqui. qu'il est fidèle à sa parole. Porque Ele é fiel à sua Et sa palavra. parole dit E a sua palavra qu'il serait diz tous les jours que Ele vai estar todos avec os nous dias conosco jusqu'à la fin du monde, até o fim dos tempos. jusqu'à la consommation des siècles. Até a consumação do século. Donc nous devons croire cela comme une vérité absolue dans nos vies. Então nós temos que acreditar isso como verdade absoluta na nossa vida. Et c'est des saisons comme ça E é esses tempos que j'ai appris à valoriser sa présence que eu aprendi a valorizar a presença de Deus, alors que j'attendais. sendo que eu estava esperando. Que j'ai appris à attendre patiemment E eu aprendi a esperar qu'il fasse ce qu'il a envie, com fogo, que Ele Quand faz o que il Ele a quiser, envie. quando Ele quiser, de la manière qu'il a envie. da maneira que Ele quiser. Pas selon mes termes, mais selon les siens. Não com as minhas vontades, mas com as suas vontades. Parce que on ne peut pas vivre un évangile Porque não podemos viver um que evangelho nous désirons plus les mains de Dieu que nós queremos mais as mãos de Deus que son cœur. a- Que que o seu coração. nous désirons plus le mouvoir de Dieu Que ou nós- agir de Deus Que nós queremos mais o agir de Deus que sa présence, do que a sua presença, que sa compagnie, do que a sua companhia, que son amitié. do que a sua amizade. Et tu peux te demander, E você pode se perguntar, Igor, pourquoi est-ce que tu nous parles de cela? Igor, por que você está falando disso? Bah, c'est simple. É simples. Si nous n'apprenons pas à gérer Se não aprendemos a gerenciar notre impatience, a nossa impaciência, nous allons finir par créer nós vamos começar a criar des idoles, ídolos, comme le peuple hébreu, como o povo hebreu, comme le peuple dans l'histoire que nous avons vue. como o povo
que a gente viu aqui lendo. Dieu vient à peine de leur donner dans ce passage, Deus acabou de dar aqui a eles, dans ce chapitre d'Exode, nesse capítulo de Êxodo, les 10 commandements, os 10 mandamentos. les 10 premiers commandements. Os 10 primeiros mandamentos. Et ils sont déjà en train d'enfreindre les 2 premiers. E eles já estão ofendendo os 2 primeiros. Je veux vraiment être honnête avec vous ce matin. Eu vou ser honesto com vocês. Mais tellement souvent, comme les Israélites dans ce texte, Quando os israelitas nesses textos, très souvent comme eux, muitas vezes como ele, on brise a gente et quebra, on enfreint aussi facilement les 2 premiers des 10 commandements. a gente quebra os 2 primeiros dos 10 mandamentos. Ou plutôt les 10 paroles. Ou as 10 palavras. Parce que la traduction commandement n'est pas tout à fait exacte. Porque mandamentos não é a tradução Dieu n'a pas donné les 10 commandements, correta. Porque Deus não deu os 10 il a mandamentos, donné la décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles. ele deu a decalogue, as 10 C'est pas une palavras. règle, c'est pas religieux, Não é uma regra, não é religioso. c'est des paroles de vie. São palavras de vidas. Et les 2 premiers E as 2 primeiras sont dans Exode 20, estão em Êxodo 20, versets 2 versículo 2 à 5. a 5. Le premier dit: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Eu sou o Senhor, seu Deus, o que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outro deuses além de mim. Deuxième, Segundo, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux les plus basses de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante dele, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Amen. Dieu nous connaît. Deus nos conhece. Il a une volonté pour nous. Ele tem uma vontade para Et sa nós. volonté, E a sua vontade c'est la liberté et la vie. é a liberdade e a vida. Non pas Não ce que ces 2 textes disent. o que esses 2 textos dizem. L'esclavage A escravidão et la servitude. e a servidão. Tozer Tozer a dit: falou: l'essence de l'idolâtrie a essência da idolatria est le divertissement é o divertimento des pensées dos pensamentos sur Dieu sobre Deus qui sont indignes de lui. que são indignos deles. En d'autres termes, Em outras palavras, ce peuple, tout comme nous, esse povo igual a nós connaissait Dieu. conheciam Deus. Le peuple d'Israël a connu même un Dieu fort et puissant qui les a sortis d'Égypte. O povo de Israel conheceu um Deus forte e potente que tiraram eles do Egito. Et quand la représentation physique de Dieu qui était Moïse, E a representação de Deus, que era Moisés, pour eux, para eles, quand il s'est absenté, quando ele se ausentou, ils ont décidé de retranscrire ses attributs, eles decidiram pegar esses atributos, ses caractéristiques, essas características, et les mettre dans une image tangible qu'ils peuvent toucher. e colocar numa imagem que eles podiam tocar. Le texte parle d'un veau, O texto fala de um bezerro, mais le terme le plus précis Mas- pour décrire selon un peu le contexte originel, mas a palavra que é no texto original, mais précise, que é mais precisa, est en réalité é un jeune taureau. jovem touro. Cette idole Esse ídolo n'est pas censé représenter não simboliza un petit veau fragile. pequeno bezerro frágil. On peut le concevoir quand on lit. A gente pode conceber ele quando a gente lê. Pensez à un petit veau fragile. Pensam aí num bezerro frágil. C'est pas ça. Não é isso. C'est un jeune taureau fort, Era um jovem touro forte, viril, virilo, un symbole de force et de puissance. um símbolo de força e de
poder, qui est censé représenter Dieu. que deve representar Deus. En fait, ils ont pris un attribut, une caractéristique de Dieu, Eles pegaram um atributo, uma característica de et Deus, d'après leur expérience culturelle en Égypte, e diante da experiência cultural que eles têm do Egito, ils ont créé cette idole. eles criaram esse ídolo. Donc, l'idolâtrie Então a idolatria n'est pas dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, não está na vida de alguém que não conhece a Deus, mais dans la vie de quelqu'un, mas na vida de alguém. peut-être qui a entendu parler, qui connaît, je parle pas de connaître personnellement là, hein, Eu não falo de conhecer pessoalmente aqui, mais elle est dans la vie de quelqu'un qui connaît, ou en tout cas reconnaît une caractéristique de Dieu, mas está em alguém que conhece, ou que pelo menos conhece uma característica de Deus, et qui refuse de le glorifier. e que não aceita o glorificar. Il préfère en fait glorifier, adorer cette caractéristique, cet attribut de Dieu. Ele prefere então glorificar essa característica, esse atributo de Deus, Ou même la création de Dieu. ou mesmo a criação de Deus. Quand on se laisse tromper et dominer par des faux dieux, Quando a gente se deixa enganar por esses falsos deuses, des dieux qui promettent deuses que prometem, de nous donner, ils nous promettent subtilement de nous donner eles prometem sutilmente de dar, seul ce que Dieu a, somente o que Deus há, ce que Dieu peut o que Deus pode et ce que Dieu possède. e o que Deus tem. Et en fait, avec ces promesses E com essas promessas de liberté, de liberdade, D'amour, de amor, d'argent, de de dinheiro, gloire, de glória de tellement de choses, e de tantas outras coisas, de puissance, de quelqu'un qui va les délivrer. de poder de alguém que vai libertar eles. C'est en tout cas dans le contexte ici. Isso está no contexto aqui. En fait, il les rend esclaves. E o que isso significa? Que ele está deixando eles escravos. Parce qu'en fait, c'est les choses qu'on transforme dans des idoles Porque as coisas que a gente transforma em ídolos sont des bonnes choses, são coisas boas, mais au mauvais endroit, mas estão colocadas no lugar errado, dans la mauvaise mesure, com a quantidade errada. et qui nous finissent par nous rendre esclaves, E isso deixa a gente escravo nous faire du mal, e faz mal, nous détruire, nos destrói, blesser les gens autour de nous, machucar as pessoas les gens qu'on aime le plus. que estão com você ou que você ama mais. Qui ici aimerait que cette église puisse être une église grande, influente, merveilleuse? Quem aqui quer que essa igreja seja influente, grande, maravilhosa? Amen. Amen. Mais je pense pas que vous aimeriez qu'elle puisse devenir tellement grande, Mas eu não acho que vocês querem que ela se torne tão grande, d'une manière qui soit pas autosuffisante de uma maneira que não seja autossuficiente et qui, à la fin des choses, e que no final va amener un scandale pour le nom de Dieu. vai trazer um escândalo para o nome de Deus. C'est quelque chose de bon. On désire que le royaume de Dieu avance. Sim, uma coisa boa quando a gente quer que o reino de Deus avance. On veut voir les ministères grandir. A gente quer ver os ministérios On crescer. va voir la parole être prêchée. A gente quer ver a palavra sendo pregada. Mais comme tu as dit, hein, Mas Samuel, como você falou, Samuel, l'important c'est pas comment on commence, o importante não é como começa. et même sincèrement ce qu'on a envie. E nem, na verdade, o que a gente quer. C'est quoi la place de ça? Qual que é o lugar disso aqui? Si demain Se amanhã elle devient tellement visible a igreja se torna tão et visível que dans sa chute elle entraîne le double de ce qu'elle a semé. e que na caída ela traz mais pessoas para cair com ela também. Je suis pas en train d'aller contre, hein, Eu não tô indo contra la croissance ou ces choses-là. o crescimento ou algo do tipo. Je veux juste nous laisser conscients Eu só quero deixar vocês conscientes que la bonne chose, que a boa coisa, mais au mauvais moment, mas no momento errado, au mauvais endroit no lugar errado et avec la mauvaise motivation, e com a motivação errada, c'est la mauvaise chose. se torna uma coisa errada. Vous êtes avec moi toujours? Vocês estão comigo? Ok, je vais essayer de clôturer. Eu vou tentar fechar, terminar. Je pense que j'ai pris plus de notes que je le devais. Eu acho que eu peguei mais nota do que eu deveria, Mais en fait, si je vous parle de ces différentes choses, mas se eu tô falando dessas diferentes coisas, c'est pour qu'on puisse comprendre é para que a gente possa entender la subtilité de l'idolâtrie. a subtilidade da idolatria.
pour qu'on puisse la discerner, para que a gente possa discernir, parce que tout à l'heure, porque depois on va prier. a gente vai orar, Tout à l'heure, depois on va condamner. a gente vai condenar, On va mettre le doigt condenar, dessus. perdão. A gente vai colocar o dedo em cima Et on va demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. e nós vamos perguntar para Deus a sua misericórdia e a sua graça. Amen. Amém? Vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Vous tenez encore 10 minutes? 10 minutos ainda? Ok? Ok? Samuel, si jamais tu me connais, tu m'arrêtes. Samuel, você me conhece, me para. Ok. Moi, Eu je vous ai donné cet exemple de l'église. dei a vocês esse exemplo da igreja. Mais un exemple qu'on peut donner autre, Mas um outro exemplo que a gente pode dar c'est celui de la religiosité. é aquele da religiosidade. Ma définition A minha definição de la religiosité, da religiosidade c'est ce qui te rapproche le plus de Dieu é o que te traz mais perto de Deus pour te jeter à l'opposé. para depois te jogar lá pro oposto. On est là, on dit Seigneur, A gente tá aí, a gente fala: tu Senhor, nous aimes. você nos ama. Ta grâce, c'est un don gratuit. A tua graça é um dom gratuito. Ton salut, il est disponible pour celui qui se rapproche de toi. A tua salvação está disponível para todo aquele que se aproxima de ti. Et ensuite, on met des règles, E aí depois coloca des regras, dogmes, des coutumes, costumes, dogmas. et afin que tu puisses être suffisamment bon Assim você pode ser suficientemente bom pour t'approcher de Dieu para te aproximar de et Deus pour être sauvé. e para ser salvo. Je sais que vous ne pensez pas comme ça ici, Eu sei que vocês não pensam assim aqui, mais la religiosité, mas a c'est religiosidade ce qu'elle fait. é o que ela faz. Elle te rapproche de Dieu en disant waouh, le salut est disponible. Ela te aproxima de Deus, falando: uau, a salvação está disponível. Et ensuite, il dit mais par contre, tu dois faire ça, 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 ça et ça. Aí depois ela coloca: não, mas você precisa fazer isso, 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 isso. C'est pas ce que Dieu dit. Isso não é o que Deus diz. Souvent, Dieu dit. Muitas vezes Deus fala. En fait, va plutôt dire ça comme ça. A gente vai falar assim, peraí. Le monde souvent dit O mundo diz: change, mude, approche-toi, depois se aproxime. et ensuite tu vas appartenir. E depois você vai fazer parte, pertencer. Tu vas appartenir à notre cercle social. Você vai pertencer ao nosso círculo social. Même certaines églises. E muitas igrejas, Alors que, mesmo que, même certaines églises font até algumas igrejas fazem isso. ça. Alors que Jésus nous dit, Sendo que Jesus fala: approche-toi. se aproxime, Donc viens comme tu es. então vem como você Parce tá, que tu appartiens porque, à ce lieu. Tu es là, tu fais partie de la famille. porque você pertence, você faz parte da família. Ensuite, tu viens, tu t'approches, tu es transformé. Então você vem, depois você se aproxima e você é transformado, Ensuite, tu fais. e depois você faz. J'ai un de mes meilleurs amis Eu tenho um melhor amigo, qui a um une dos, église ici à Lausanne. que tem uma igreja em Lausanne. Et j'aime tellement. E eu amo tanto, Parce que les gens arrivent dans son église. porque as pessoas chegam na nossa igreja, Ah, j'aimerais tellement servir, qu'est-ce que je peux faire? as pessoas estão lá: eu quero tanto servir, o que eu posso fazer? Et il dit, comment tu vas? E ele fala: como é que você tá? Ça va? Tá tudo bem? Comment va ton cœur? Como está o teu coração? Trop bien, mais j'ai envie de servir, j'ai envie de faire. Ah, mas eu quero servir, eu quero fazer. Et il dit, ok, E ele fala: ok, fais partie de la famille. faz parte da família. Viens avec nous, apprends la culture, apprends à connaître tes frères et sœurs. Vem conosco, aprende a cultura, aprende os teus irmãos, aprende quem é os teus irmãos. Et ensuite, E depois, il dit, ah, tiens, regarde, prends cette personne qui est responsable de ce département-là. aí ele fala: ó, pega essa pessoa aí que é responsável desse departamento. Passe du temps avec elle. Passa tempo com ela. Et il y a des liens de familiaux qui se créent. E aí laços familiares se criam. Et ensuite, la personne sert. E depois a pessoa serve. Elle appartient, Ela pertence, elle passe par un processus de transformation. ela passa por um processo de Et transformação ensuite, elle met la main à la pâte. e depois ela começa a servir. Il y a une différence. E há uma diferença. C'est comme dire qu'on est une famille, É como se eu disse: a gente é uma família, mais on fait que des programmes, mas a gente só faz programa, 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 et on passe jamais de temps de qualité ensemble. e a gente nunca passa tempo de qualidade junto. On n'est pas une famille, on est une machine à événements. E não é uma família, é uma máquina de eventos. Cet après-midi, Essa tarde, ma mère rentre du Brésil. a minha mãe tá voltando do Brasil, Elle a un souci avec son vol, ela teve um problema com o voo, donc je vais aller la chercher. então eu vou buscar ela. Et
je vais pas commencer à lui parler d'événements ou de choses. Eu não vou começar a falar sobre eventos, algo do tipo. Je vais lui dire comment tu vas. Eu vou perguntar como é que ela tá. C'était stressant ce temps dans l'avion. Foi estressante o tempo no avião? Ah, comment tu es fatigué. Você tá cansada? Tu veux qu'on aille manger quelque chose. Você quer que a gente vá comer algo? C'est être avant de faire. É ser antes de fazer. On a beaucoup de connaissances. A gente tem muito conhecimento. On sait faire les choses. A gente sabe muito fazer as coisas. Mais aujourd'hui, le monde n'a pas besoin Mas hoje o mundo não precisa de paroles. de palavras. Il a besoin des gens qui incarnent, vivant le message. Eles precisam de pessoas que encarnam verdadeiramente a palavra. Et je me suis éloigné. E eu me afastei. Mais je sens Mas eu tô sentindo que le Saint-Esprit veut parler à plusieurs d'entre nous ici. que o Espírito Santo quer falar com muitos aqui. Tu n'es pas là pour être un acteur. Você não tá aqui para ser ator. Tu sais comment tu arrives à l'église. Você sabe o jeito que você chega na Tu igreja. sais que tu dois lever les mains tel moment de la louange. Você sabe que você tem que levantar a mão durante o louvor. Tu sais que tu dois donner un gloire à Dieu par-ci. Você sabe que você tem que falar um glória a Deus Tu aqui. connais le rituel. Você conhece o ritual. Mais comment est ton cœur? Mas como está o teu coração? Comment est l'état de ton cœur ce matin? Como está o estado do teu coração essa manhã? On ne peut pas vivre un évangile d'acteur. Não podemos viver um evangelho de ator. On a besoin de le vivre dans nos entrailles, Nós precisamos viver dentro de nós. dans la pédagogie. Na pedagogia, J'aime trop. eu gosto muito Parce qu'en fait, elle met trois choses en parallèle. porque ela coloca 3 coisas em paralelo: Le savoir, o saber, le savoir-faire o saber fazer et le savoir-être. e o saber ser. Il y a des gens qui savent beaucoup. Muita gente sabe Ils savent parler. falar, Et on vit dans un monde e nós vivemos em que um si mundo tu sais parler, on te met en évidence. que se você sabe falar, você é colocado pra frente, em evidência, Il y a des gens qui savent faire. e outras pessoas sabem fazer. Ils ont des compétences. Eles têm competência, Ils savent comment faire les choses. eles sabem como fazer as coisas, Mais on a besoin mas nós precisamos de gens de pessoas qui, en plus ou avant que têm mais ou avant même ou antes mesmo de savoir ou savoir-être, de savoir ou savoir-faire, de saber e de saber fazer, doivent savoir être. elas devem saber ser, Doivent vivre le message elas devem viver a mensagem avant de prêcher le message. antes de pregar a mensagem. Ils doivent vivre l'intimité Elas devem viver a intimidade avant de vouloir animer des réunions de prière. antes de querer fazer reuniões de pregações. Il y a des choses E tem muitas coisas que dans ma jeunesse, que na minha juventude, dans mes premières années en tant que chrétien, nas minhas primeiros anos como cristão, j'avais envie d'enseigner, de parler. eu queria muito falar, ensinar, Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu me cachait. e eu não entendia por que Deus estava me escondendo. Aujourd'hui, c'est ma première prédication Hoje é a minha primeira pregação, depuis quasiment une année. depois de 1 ano já, Sabbatique. de vacância. Sabbatique. Ah, sabático, perdão. Parce que on a passé par des soucis avec ma femme. Porque a gente teve algumas dificuldades com a minha Parce esposa, qu'on se rendait pas compte de certains idoles qui étaient dans notre vie. porque a gente não se rendia conta quantos ídolos Et tinham on na a dû nossa vida. arrêter tout. E a gente teve que parar tudo, Tout arrêter. tudo. Et dire, il faut qu'on détruise ces idoles. E falar, a gente precisa destruir esses ídolos. On arrête d'enseigner. A gente para de ensinar. On arrête de faire ça. A gente para de fazer Et isso. on va prendre soin de nous pendant un moment. E a gente vai tomar conta de nós mesmos durante um Qu'est-ce tempo. qui est essentiel pour notre vie? O que é essencial para Est-ce que nossa tu arrives à vida? t'arrêter dans tes programmes Você para nos teus afin de programas vivre un évangile authentique? para viver um evangelho autêntico. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis ce matin? Alguém tá entendendo o que eu tô falando essa manhã? À travers l'action de ce peuple hébreu, Através da ação desse povo hebreu, ils ont démontré eles demonstraram qu'ils étaient plutôt égyptiens israélites que eles estavam egípcio e israelita, egípcio e israelita. plutôt que Yahweh israélite. Ao invés de Yeshua Yahvé e israélite. israelita. Ou plutôt qu'être ceux qui appartiennent à Dieu. Ou ao invés de ser aqueles que pertencem ao Deus. Nous Nós nous montrons souvent nos mostramos muitas plus vezes, brésiliens, suisses, francophones, chrétiens, nós nos mostramos brasileiro, suíço, francófono. en train de Brasileiro. faire un syncrétisme, en train de faire un mélange. A gente mistura Notre culture avec des choses qu'on a appris dans l'église. cultura com algumas coisas que a gente tem na igreja, aprendeu na igreja. C'est une sous-culture, ça. Isso é uma subcultura.
plutôt qu'être des chrétiens qui amènent la culture du royaume de Dieu. Ao invés de ser cristãos que levam a cultura do reino de Deus. Et on dit des choses comme A gente fala coisas como: je sens, eu je sinto, pense, eu penso, plutôt ao invés de qu'il est écrit que, está escrito que, ou Dieu me demande que, Deus me fala que, ou j'ai la conviction que. eu tenho a convicção que. Romains 14 Romanos 14 nous dit que tout ce qui est fait sans conviction est péché. fala que tudo que não é feito com convicção é pecado. Pourquoi est-ce qu'on crée des choses et on dit des choses que Dieu n'a jamais dit? Por que a gente pensa ou fala algo que Deus nunca disse? On a besoin de nous remettre en question et en plus de grandir dans notre identité, détruire les faux dieux dans nos cœurs. A gente precisa se colocar em questão e, além disso, destruir os ídolos que estão no nosso coração. Jean Calvin João Calvino a dit: disse: le cœur humain o coração humano est une fabrique d'idoles. é uma fábrica de ídolos. Et maintenant, on va dénoncer quelques idoles. E agora nós vamos denunciar ídolos. Peut-être tu as déjà entendu parler de cette trinité idolâtre. Talvez você já ouviu falar da Trindade idolatra: Argent, sexe et pouvoir. dinheiro, sexo e poder. Souvent, c'est les plus connus. Isso é os mais conhecidos. Souvent, on parle d'eux, soi-disant, on les connaît. Às vezes a gente fala: eu conheço um pouco. Certains démonisent cela. Uns demonizam isso. Ah, l'argent corrompt les gens. O dinheiro é ruim para as pessoas. Je connais plein de gens, Eu conheço muitas pessoas, des hommes et femmes de Dieu, homens e mulheres qui de ne Deus, servent pas l'argent, que não servem o dinheiro, qui servent Dieu, que servem a et Deus, que leur argent est une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. e que o dinheiro deles é uma bênção para a obra de Deus. Ah, d'accord, mais le pouvoir, regarde les politiciens, dès qu'ils rentrent en politique, ils se corrompent. Mas tá bom, e o poder? Quando alguém entra na política, ele se corrompe. Ah, ils gagnent du pouvoir. Ele ganha poder. Je connais, Eu conheço. malheureusement peu, Infelizmente pouco. mais quelques hommes de Dieu Mas alguns homens de et Deus femmes de Dieu e mulheres de qui Deus sont en politique que estão na et política qui sont comme des Néhémies, e que são como Neemias, en train de te tenir à la brèche et reconstruire les murailles. que estão na brecha, estão reconstruindo a muralha. Notre pays, que ce soit la Suisse ou que ce soit le Brésil, No nosso país, a Suíça ou no Brasil, on a besoin d'hommes et de femmes comme ça. precisamos de mulheres On de ne peut homens pas assim. donner ce domaine au diable en disant ça lui appartient. Não podemos dar esse esfera ao diabo e dizer isso pertence On a doit ele. reconquérir ces sphères de la société. Nós temos que conquistar essas esferas da Mais on sociedade. va donner des noms ce matin. Mas a gente vai dar nome a isso essa manhã. Au lieu de dire argent, Antes de falar dinheiro, on va dire possession, a gente vai falar possessão, bien, bens, matérialisme, materialismo, achat compulsif, compras compulsivas, avarice, avareza tellement de choses. e tantas outras coisas. Au lieu de dire sexe, Antes de falar sexo, on va parler du plaisir, vamos falar de prazer, sexualité, sexualidade, luxure, luxúria, pornographie, pornografia, flirt, flertar, ce besoin de plaire à l'autre. essa vontade de querer agradar o outro. Au lieu de parler de pouvoir, Antes de falar de poder, on peut parler de puissance, podemos falar on peut parler d'influence, de influência, ego, ego, reconnaissance, reconhecimento, plateforme. plataforma. La reconnaissance est bonne. O reconhecimento é bom. Je pense qu'on doit reconnaître davantage ce qui est bon chez l'autre. Eu acho que a gente tem que reconhecer o que é bom no outro. Waouh, ce matin, la louange, ma sœur, c'était incroyable. Falar: minha irmã, essa manhã o louvor foi incrível. Merci pour ton don, merci pour ton sacrifice. Obrigado pelo teu dom, pelo teu sacrifício. Mais quand la reconnaissance, Mas quando o ou le reconhecimento, besoin de reconnaissance ou esse vontade de se reconhecimento trouve en dehors de Dieu, é fora de Deus, c'est un idole. isso é um ídolo. Les gens peuvent être des idoles. As pessoas podem ser ídolos. L'humanisme, l'humain au centre. O homem no centro, Notre famille peut être une idole. a nossa família pode ser. J'ai déjà entendu et lu Eu já escutei e leio des cas casos de personnes de pessoas qui ont tellement aimé leurs enfants. que amaram tanto seus filhos. Je connais d'ailleurs une personne Eu conheço, aliás, uma pessoa qui avait une difficulté en avoir des enfants. que tinha dificuldade de ter filho. Et le jour où elle a eu, E o dia que ela teve o filho, elle l'a
tellement gâté, tellement donné tout ce qu'il voulait, Ela deu tudo, mas tanto tudo que ele queria. tellement l'a traité comme un idole, Ela tratou ele como um ídolo, qu'en grandissant, que crescendo, son fils et elle, o seu filho e ela, cela a eu des répercussions mauvaises. isso trouxe repercussões más. Mauvaises à cause de la surprotection, à cause de l'étouffement. Mas porque ele foi muito protegido, muito sufocado. Et j'ai pas d'enfant, E eu não tenho um j'ai filho, peut-être pas d'autorité à parler. talvez eu não tenha autoridade Je para vous parle des dizer. choses que j'apprends, que j'étudie. Eu falo de coisas que eu aprendo e estudo, Mais je crois que la psychologie dit mas a psicologia diz qu'on a besoin d'être fonctionnel et équilibré que avec nós nos enfants. precisamos ser funcionais e equilibrados com En nossos tant que filhos. fils, Como filho, il y a des choses que j'ai dû traiter par la suite teve coisas que eu tive que tratar depois, parce que à cause d'erreurs de mes parents. porque os meus pais, eles falharam. Et je leur en veux pas. E eu não tô criticando eles. Je les aime. Eu amo eles. De même manière Da mesma maneira que moi je vais commettre des erreurs. que eu vou cometer On est erros. humain, on est faible. A gente é o ser On humano, a a gente besoin é de Dieu, frágil, precisamos de Deus. mais Dieu au centre. Coloque Deus no centro. Notre amoureux, notre amoureuse, O nosso namorado, namorada, époux, épouse, esposo, esposa, nos enfants, nossos filhos. les célébrités qu'on admire tant. Les célébrités. As celebridades que a gente admira tanto. On peut faire 6 heures dans une ligne pour acheter les billets pour aller voir X personnes au concert. A gente pode fazer 6 horas numa fila para ver aquela pessoa no show dela. Mais par contre, on peut pas venir 30 minutes avant dans l'église pour aider à mettre les chaises. Mas não podemos vir 30 minutos antes na igreja para ajudar nas cadeiras. L'église et le ministère peuvent aussi devenir des idoles. A igreja e o ministério pode também se tornar ídolos. Le groupe de louange. O grupo de louvor. Ah, j'ai pas aimé la louange ce matin. Eu não gostei da J'ai pas louvor. senti la présence de Dieu. Não senti a presença de Deus. La musique, A música. j'ai besoin de sentir, de louer Dieu, de sentir des frissons. Ah, il faut que les paroles me touchent, il faut que j'aille cette montagne russe d'émotions. Eu preciso dessa montanha russa de emoção, eu preciso sentir esse calafrio, eu preciso de emoção. Ah, ma sœur, la prochaine fois, tu peux chanter telle chanson parce que les deux là que t'as pris, oh là là, ils sont, je sens pas la présence de Dieu avec ça. Irmã, você poderia cantar uma outra música? Porque as duas que você cantou, eu não senti muito a presença de Deus. Nos leaders, les hommes et femmes de Dieu, Líderes, homens e mulheres de Deus, peuvent être des idoles. podem se tornar ídolos Quand on les place dans un piédestal, quando a gente coloca ele num piedestal, comme des superman de la foi. como o Superman da fé. Nos leaders, on doit en prendre soin. Líder, a gente precisa tomar conta dos nossos Ils ont líderes. besoin de notre prière. Eles precisam da nossa oração. On a besoin de les honorer. A gente precisa honrar a vida deles. Mais on a besoin Mas a gente precisa de les laisser à leur place de também deixar eles no lugar deles. et ne pas les mettre à la place de Dieu. E não colocar eles no lugar de Deus. Je suis passé par là. E eu passei por isso. Je faisais partie d'un ministère. Eu fazia parte de um ministério. En fait, je fais toujours partie de ce ministère Eu faço parte desse ministério. dans lequel No qual j'avais la pensée suivante. eu tinha o pensamento assim: Si ce leader un jour il part, se esse líder for embora um dia, je pars aussi. eu vou embora também. Alors tu es là à l'église pourquoi? Então, por que você está na igreja? Pour Dieu Por Deus? ou parce que ton leader il est incroyable? Ou porque o teu líder é incrível? Est-ce que Dieu est en train de parler à certaines personnes ici? Deus está falando com alguém aqui? Les miracles peuvent devenir des idoles. Milagres podem se tornar ídolos. Quand on aime les mains de Dieu, Quando amamos as mãos de Deus, quand on aime l'activité, la manifestation de Dieu, quando amamos a atividade, a manifestação de Deus, plus que Dieu. mais que Deus. Le service peut devenir un idole. O serviço pode se tornar ídolo. Tu aimes travailler, Você gosta de trabalhar. tu es là, tu fais, tu es actif, Você tá aí, você tá ativo, mais en fait tu as peur de t'arrêter. mas você tem medo de parar. Le jour où tu t'arrêtes, tu as l'impression que ton monde s'effondre. O dia que você parar, você tem a impressão que o mundo vai cair sobre você. Tu as fait de l'activisme en Dieu. Você tá fazendo ativismo de Deus. Tu aimes travailler Dieu, mais est-ce que tu aimes Dieu? Você gosta de trabalhar para Deus, mas você ama Deus? Est-ce que tu aimes autant passer 3 heures dans sa présence que tu aimes servir? Você gosta de passar 3 horas na presença de Deus ao mesmo igual você passa servindo? Les dons spirituels peuvent devenir des idoles. Dons espirituais podem se tornarem ídolos. Moi, Igor,
Eu, Igor, j'ai dû souvent me demander, eu tive que me perguntar, et durant ce sabbatique, durante esse sabático, si je pouvais plus jamais prêcher, se eu não pudesse mais pregar. si tu m'enlevais les dons que tu m'as donnés, Se o Senhor tirasse o dom que o Senhor me deu, est-ce que tu serais toujours suffisant pour moi? você continuaria suficiente para mim? Si je ne pouvais plus faire ce que tu m'as appelé à faire, Se eu não pudesse fazer o que o Senhor me chamou para en fazer. d'autres termes, notre appel peut être un idole. Então, em outras palavras, o nosso chamado pode ser um ídolo. Si la cause que Dieu m'a mis là, Se a causa que Deus me colocou aqui, elle est plus importante que celui qui m'a appelé, é mais importante do que aquele que me chamou? est-ce que ton appel, ton ministère, cette cause qui brûle dans ton cœur est plus importante que Dieu? O teu chamado, o teu ministério é mais importante que Deus? Demain, si ça se finit, E amanhã, se isso terminar? l'intellectualité, A intelectualidade. je me sens tellement plus intelligent Ah, eu me sinto tão inteligente pour que je puisse parler avec certaines personnes. para que eu possa falar com algumas Il pessoas. faut que ça vaille la peine intellectuellement. Ah, tem que valer a pena Donc, moi, intelectualmente. j'aime beaucoup certaines choses que le coach a amenées aujourd'hui, cette culture coach. Eu gosto muito da cultura coach, algumas coisas que eles trouxeram. Mais ils te disent, E eles te dizem que tu vas garder que des gens incroyables autour de toi, você vai guardar só pessoas incríveis ao teu redor, qui vont t'amener à aller plus loin. que vão te levar para ir mais Si les longe. gens ne sont pas aussi incroyables, Se essas pessoas têm pensamentos incríveis si elles ne le sont pas, e se elas não são, non, ils vont te freiner, ah não, eles vão te colocar para trás. mettre de côté. Então coloca essas daí de lado. Et tu donnes plus de temps parce que tu te crois supérieur à ces personnes. E aí você não dá mais tempo para essas pessoas porque você se acha superior a elas. Même la connaissance biblique Até o conhecimento bíblico peut être une idole. pode se tornar um ídolo. Est-ce que tu viens ici Você vem aqui afin de gagner de la connaissance, para ganhar conhecimento, pour gagner tes débats, para ganhar os seus argumentos, ton argumentation, a sua argumentação, peut-être à la maison, talvez na casa, peut-être em ton mari, casa. ta femme n'est pas chrétien, Teu marido talvez não é cristão. et tu rencontres et tu viens et tu veux le raconter tout le culte E aí você vai, volta para casa e você quer contar todo o parce culto que para tu ele, veux le convaincre, porque você quer convencer ele, au lieu de laisser le Saint-Esprit le convaincre. ao invés de deixar o Espírito Santo convencer. La communauté, A comunidade. on aime les gens, on aime les gens, on aime les gens, on est une famille. Ah, a gente gosta das pessoas, gosta da pessoa. A gente é uma família. C'est vrai. Ok, verdade. Mais le jour où tu es seul, Mas no dia em que você tá só, le jour où ces gens sont pas là, no dia que essas pessoas não estão aí, le jour où ces gens que tu aimes no dia em que essas pessoas que você ama te blessent, te machuca, le jour où ils n'atteignent pas tes attentes, o dia que eles não atendem as tuas expectativas, ta dénomination, a sua denominação, le nom de ton église, o nome da tua igreja, ton style d'église. o teu estilo de igreja. Mon église est tellement top. Ai, minha igreja é tão Et tu top. commences à promouvoir ton église E aí você começa a promover a tua au igreja lieu de promouvoir Dieu. ao invés de promover Deus. Le patriotisme, O patriotismo, notre idéologie politique, a nossa ideologia política, notre culture et notre identité nationale, a nossa cultura, a nossa nacionalidade, notre confort, nos statuts, o nosso conforto, o nosso estatuto, l'amour, o amor, l'amour omniprésent dans notre société. o amor omnipresente na nossa On sociedade. a des films, A gente tem filmes, séries, séries, livres, livros, musique, músicas, tout sur l'amour. tudo que fala sobre o amor. Et après, E aí depois, et malheureusement, e infelizmente, on commence à prêcher l'amour a gente começa a pregar o amor comme un Dieu, como um Deus, au lieu de Dieu qui est amour. sendo que Deus é amor. On commence à présenter l'amour A gente apresenta o amor, comme une apresenta divinité. como uma divindade. L'amour transforme, O amor transforma. l'amour sauve, O amor salva. l'amour change les vies. O amor transforma vidas. Non. Não. Dieu, l'amour de Dieu O amor- change les vies. o amor L'amour de de Dieu Deus transforme les vies. Transforma as vidas, Parce muda que as sinon, on vidas. se focalise sur l'amour Senão a gente só focaliza no amor et on oublie un Dieu qui est justice. e a gente esquece um Deus que é justiça. Dieu n'est pas une chose, il est un ensemble Deus- tellement plus grand et plus énorme qu'on ne peut comprendre. Deus não é simplesmente uma coisa, ele é um elemento de coisa e tão maior do que a gente possa imaginar. Le succès. Pourquoi est-ce que tu veux absolument réussir ces études?
Sucesso. O sucesso, porque você quer absolutamente conseguir os teus estudos. Ou alors encore gravir les échelons. Ou acrescentar mais coisa. Devenir directeur de je sais pas quoi. Ser diretor de alguma coisa aí. Encore une fois, c'est bon. Isso é legal, é bom. Mais moi, j'ai fait 2 burn-out dans ma vie. Mas eu fiz 2 Burn-out burnout dans ma vie. na minha vida. Parce que Por quê? je voulais absolument Eu queria absolutamente montrer à mon père qui m'avait abandonné mostrar ao meu pai que me abandonou que j'avais réussi. que eu consegui. Et je me tuais au travail. E eu tava me Et je matando no bossais trabalho. 12 heures, 14 heures, 16 heures. Trabalhava 12, 16 horas. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est une bénédiction de Dieu, mais que tu as mis à la mauvaise place? O que é uma bênção de Deus, mas que você colocou no lugar errado. J'ai pris beaucoup plus de temps. Eu oro muito mais Non, tempo. non, j'ai pris. Ah, eu peguei, perdão. Mais on va prier maintenant. Mas a gente vai orar agora. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es, Eu quero que você feche os seus olhos agora, afin qu'on puisse réfléchir para que a gente possa pensar à la question: a pergunta: qu'est-ce que nous adorons? o que nós adoramos? Qui servons-nous? Quem servimos? Ferme les yeux. Feche os seus olhos. Saint-Esprit, Espírito Santo, Saint-Esprit, Espírito Santo, je te prie que tu ramènes à la pensée maintenant. eu oro para que o Senhor venha trazer os pensamentos Ramène à agora. la pensée maintenant Leve aos pensamentos agora les idoles de nos cœurs. os ídolos do nosso coração. John Piper nous dit que nous faisons des idoles John fala que nós fazemos ídolos de ce qui nous procure le plus de joie. daquilo que nos traz mais alegria. Et alors que tu es dans ce moment d'introspection, E agora que você está se vendo aí dentro de você, que tu es en train, toi et le Saint-Esprit, dans ce face-à-face, e é você e o Espírito Santo face a face, je te pose une première question. eu te pergunto a primeira pergunta: Dans quoi trouves-tu le plus de joie? no que você acha mais alegria? Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir O que te traz mais alegria, en dehors de Dieu? a não ser Deus? C'est ok d'avoir de la joie. É legal ter alegria. Et alors que je vous pose ces questions, prie, parle à Saint-Esprit. E eu tô fazendo essa pergunta, mas fala com o Espírito Santo. C'est ok d'avoir de la joie. É ok ter alegria. Mais si tu es sincère avec toi-même Mas se você é sincero com você mesmo et avec Dieu, e com Deus, est-ce que cette activité, e essa atividade aí, cette chose essa qui coisa t'amène de la joie, que te traz alegria, est-ce qu'elle est au bon endroit? ela tá no lugar certo? Qu'est-ce que votre cœur chérit le plus dans la pratique? O que o seu coração quer mais na prática? Martin Luther Martin Luther nous dit: fala: tout ce à quoi votre cœur s'accroche, em tudo que o seu coração pega, se confie, ele se confia, là est vraiment ton Dieu. lá está verdadeiramente o seu Deus. Et Jésus, E Jesus, dans Matthieu 6, 21, em Mateus 6:21, nous dit: fala que là où est ton trésor, lá onde está o seu tesouro, là est ton cœur. lá está o seu coração. Il y a tellement de réponses et d'idoles potentielles à ces questions. Tem tantas respostas e ídolos potenciais a essas perguntas, Mais Saint-Esprit de Dieu, mas Espírito Santo de Deus, comme un sniper, como um sniper, tu amènes você traz l'idole cachée, o ídolo que está escondido, l'idole prédominante, o ídolo que está predominando, l'idole culturelle o ídolo cultural dans nos vies. na nossa vida. Sonde nos cœurs. Som do nosso coração. Alors que tu sondes ton cœur avec Dieu, E aí você está nesse som do teu coração com Deus, remets à Dieu coloque diante de Deus par la prière. em oração. Ouvre ta bouche Comece a abrir a sua et boca donne un nom. e dá nome. Reconnais que tu es impuissant. Reconhece que você é impotente. Reconnais que tu es limité. Reconhece que você é ilimitado. Reconnais que tu as besoin de lui. Reconhece que você precisa dele. Et demande-lui E pergunte a ele de te guider,
de te guiar. Demande-lui de déraciner cette idole, Demanda a Ele para tirar essa raiz de ídolo, de déconstruire cet autel dans ta vie. de desconstruir esse altar na sua vida. Demande-lui de la force, Demanda a Ele força de sacrifier ton Isaac, de sacrificar o seu Isaac. Merci Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Santo. Merci Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Santo.